Nesse episódio, a gente vai falar de Value Proposition Design. Fica ligado para entender o que é isso. Fala, galera! Aqui é o Ludia Mano. E eu sou o Daniel Dalacqua. E esse aqui é mais um episódio do podcast Next Level. E hoje a gente está com um convidado mais do que especial. Quem é ele, Daniel? Rafael Meschiati está aqui com a gente. Muito bom. Rafael, deixa eu só fazer uma pequena introdução. Rafael que estudou com a gente, né, Ludia? É verdade. É mais um aí que estudou com a gente na SPM. E a gente tem o prazer de chamar ele aqui hoje para bater esse papo bacana sobre um assunto que ele manja muito. Então, fica ligado que tem muita coisa boa aí. Vamos lá, quem é o Rafael? Ele é estrategista especializado em mapeamento de valor e modelagem de negócios, tendo trabalhado em consultorias e agências à frente de projetos em empresas nacionais e multinacionais listadas na Fortune 500. Focado em explorar o comportamento humano, com particular habilidade de encontrar nexo e possibilidades de valor nas relações. Tem a crença inabalável de que um mundo melhor é possível e que o caminho para ele reside no resgate das conexões entre as pessoas. Atua na aplicação de princípios de neurociência e fundamentos de design, criando e otimizando experiências e potencializando resultados de negócios há quase 15 anos. Muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, gente. Obrigado por me receber. Essas mini bios eu tenho sempre a sensação que foi minha mãe que escreveu, né? Alguma coisa assim. Mas muito obrigado pelo convite, né? A gente estava falando há pouco, a gente estudou juntos e se reencontra num momento mega especial, né? Acho que Exatamente. profissionalmente, pessoalmente, filhos, empresas, negócios. E é uma delícia estar aqui no podcast de vocês. assim, Valeu. né? Que legal. Valeu. Rafa, eu vou pedir pra você, assim, claro que a gente lê a mini bio e tal, mas vou pedir pra você contar um pouquinho de quem é o Rafael, como é que você chegou em toda essa história da consultoria hoje, focada em proposta de valor, enfim, conta um pouquinho da trajetória pro pessoal entender um pouquinho do que você já trilhou aí. Legal. Cara, é muito engraçado que o próprio convite de vocês, né, o convite a essa conversa faz pensar já em várias coisas, né, e alguns videozinhos, alguns filmezinhos vão passando na cabeça. E, inclusive sobre esse resgate, né. E uma coisa que pra mim vem muito, assim, do início da faculdade e pra falar, né, com propriedade, a gente que estudou juntos, tem uma coisa de uma certa indignação mesmo, assim, sabe, que eu acho Uhum, que, né, já há bastante tempo eu entendi que não é marca pessoal, eu acho que é uma boa marca da nossa geração, né. A uhum, gente tá felizmente vendo isso florescer em todos os lugares e cada vez mais. Mas o próprio formato, tendo estado na SPM, tendo feito parte da agência SPM, tendo tido todo o acesso que nós tivemos e quem quer que estude lá tem as grandes agências, ah, pra mim era muito evidente que tinha alguma coisa muito errada, assim, e o que mais me incomodava era que mais gente não tivesse necessariamente indignado com isso, né. Então a gente via nossos amigos, alguns absolutamente brilhantes naquilo que faziam, e felizes em ter acesso a grandes agências, que eventualmente estavam lá e a retribuição pelo trabalho que tinham era um pedaço de pizza e muitas horas de trabalho, né. uhum, Isso me parecia uma certa desapropriação do talento das pessoas de fato, né. uhum. E não são delírios comunistas ou nada assim, mas é uma análise crítica mesmo do Sim. mercado, né. Hoje, pensando na nossa conversa, eu lembrei de uma fatídica aula, talvez vocês se lembrem também de um cara de agência que foi convidado para falar com a gente numa aula de criação, e ele falou: "Pô, tem gente de 20 anos já com vários prêmios em Cannes, vocês ainda não têm, o que que vocês querem da vida de vocês?", né. Uhum, E eu acho que vocês que têm toda uma questão, têm todo um trabalho voltado para a educação, sabem o desserviço que é uma fala como essa, né. uhum, Sabe o quanto a gente precisa de uma questão diferente. E não divagando muito da pergunta, mas todos esses conflitos que desde o momento da formação e ainda mais graves a partir do momento que eu fui entrando no mercado de trabalho, foram me trazendo uma convicção de que para que um modelo diferente pudesse surgir, ele de alguma forma teria que ser criado, né. Isso é especialmente pensado na cabeça de um jovem de 20 anos com toda a pretensão que essa frase tem, né. uhum, E aí à medida que você e eu fui fascinado por como fazer diferente, você vai se deparando que tem muita gente que já pensou formas diferentes de fazer há muito tempo atrás. Mas, de fato, você tem tanto mais capacidade de mudar o jogo uma vez que você venceu no jogo, né. E aí esse acaba se tornando um certo desafio.
Que linha é essa entre os limites de você jogar o jogo da forma que você olha com um olhar crítico para ele, mas o suficiente para você conseguir trilhar um caminho onde você esteja perto de grandes players que te deem a legitimidade para fazer a mudança que você quer, Uhum. né? Então, no início da minha vida profissional, eu fiquei muito à margem das grandes agências. Não, talvez meu terapeuta saiba dizer se é sei lá, se é só uma boa justificativa ou se de fato foi por uma certa aversão a tudo isso. E aí eu fui trabalhar com live marketing. Logo depois da faculdade, na verdade, eu fui para Londres, fui passar um tempo lá estudando. E até pela experiência no centro acadêmico, com os eventos e tudo mais, tropecei numa oportunidade de trabalhar com eventos lá fora, que aguçou um certo senso prático, assim, que eu percebi que, poxa, eu sei fazer as coisas acontecerem. Quando eu voltei para o Brasil, a minha porta de entrada, eu, na verdade, tive uma primeira experiência de empreendimento numa rede de restaurantes com a minha mãe. Hum, Não sei se eu recomendo, porque aí são, né? Não recomendo não trabalhar com a minha mãe, ela é Sim, ótima, mas sim. o filho trabalhar com a mãe traz um nível de complexidade bastante desafiador. E aí, ao passo que tudo isso acontecendo, eu saindo de casa, precisei colocar a minha formação, os talentos que eu acreditava e tudo mais, a serviço né, da minha carreira profissional. E aí eu comecei a trabalhar com live marketing e com grandes eventos, comecei a entrar muito no mercado de construtoras, mercados mega agressivos, né? Então, várias coisas que eu já questionava foram me dando ainda mais razões para questionar. Eh, do live marketing, eu estava com 24 anos, eu entrei como produtor, fui contratado como atendimento, e aí, muito rápido, eu estava do lado da mesa da dona da agência, ajudando a tomar as decisões, e aí eu falava, cara, tá errado, eu não tenho base para direcionar o caminho do negócio. Eu preciso ir para um lugar que alguém coloque o dedo na minha cara e me ensine a fazer. Eu preciso me sentir desafiado. E eu encontrei isso numa consultoria B2B, chamada Symbia, que ela deu muita fundamentação para as coisas que eu tinha uma certa sensação empírica, sabe? Então, filosofia empresarial, toda uma lógica de trabalho de valor. Então, foi aí onde, de fato, eu comecei a mais do que tatear, a mergulhar nessa lógica, onde as relações de negócio, elas são muito mais do que daquele ditado horrível, né? Dois estúpidos, dois imbecis se encontrando e dando negócio, né? Uhum. Como é que o meu sucesso financeiro enquanto negócio não surge às suas custas, né? Às custas do que você perde, mas legitimamente a partir das conquistas que eu, como oferta, produto ou serviço, sou capaz de fazer você alcançar, né? Eh, a partir disso, eu empreendi, eu dei início à minha primeira consultoria, Hércules, que foi muito interessante, mas aí a partir do trabalho da Hércules, eu recebi um convite para trabalhar no núcleo consultivo da Sapient, a G2, da Uhum. Publicis. E aí era a minha porta de entrada para os As grandes grupos agências. de comunicação. Eu acreditava, ou eu tinha a expectativa, que dentro desses grupos de comunicação, eu mais uma vez teria profissionais premiados, grandes nomes para me colocar no meu lugar. E aí, eu não tô aqui, né, não tô como um guerrilheiro aqui contra as Uhum. grandes marcas de forma nenhuma, só descrevendo a minha experiência pessoal, foi muito frustrante nesse sentido, né? Porque eu entrei com uma lógica muito clara, assim, naquele momento, e especialmente, né, falando na Next Level, eu falei, cara, eu não sou um grande conhecedor do mercado de digital, mas eu tenho uma boa vivência consultiva. E era exatamente o que eles queriam naquele momento. E aí, Rafael, fica tranquilo, você não vai ter acesso a um projeto digital no primeiro momento. Na primeira semana eu caí num projeto Caiu no colo. digital de uma multinacional. E aí, assim, muito, cara, eu preciso resolver, preciso sair do outro lado, né, Sim. vitorioso. Comecei a falar com algumas pessoas, olha, o que vocês leram? Qual é a base para vocês fazerem o que vocês estão fazendo hoje? Mais ou menos a pergunta que você me fez. E eu não tive referências de leitura. Nossa, então sempre um pouco sobre a nuvem do a gente aprendeu fazendo. E claro que o digital ele tem um pouco disso, Uhum. até hoje. Ele muda mais rápido do que a possibilidade de produção intelectual acompanha. Mas não é uma desculpa suficiente, É. né? Tanto que eu encontrei ali as minhas referências, alguns livros que eu fui ler, e eu ia em algumas reuniões e ouvia termos que vocês conhecem bem, de, né,
vamos falar aqui do funil, né? Então, níveis de awareness, de knowledge e tudo mais. E eu percebia que as pessoas estavam chamando coisas diferentes pelo mesmo nome. Coisas que já existiam com nomes novos, né? Mas mais do que isso, coisa que a gente conhece bem também, que é muito comum, infelizmente, no mercado corporativo, que é a gente vai fazer uma campanha de awareness, legal. Mas awareness a gente já vai trabalhar os atributos de produto. E aí outra pessoa, não, mas não, atributos não, né? A gente vai primeiro trazer o primeiro contato com a coisa. Foi isso que eu quis dizer, Uhum. entende? Então, o fundamento mesmo errado daquilo que estava falando. Só que como ninguém quer se expor numa mesa de reunião, passava batido. Quem paga o preço é o cliente. Porque tem um erro de conceito posto à mesa que ninguém quer abordar, porque ninguém quer se expor, porque as culturas de comando e controle também impõem esse medo às pessoas. E o cliente paga o preço e a própria sociedade à medida que tem uma oferta que não atende totalmente o que deveria atender, né? Com todas essas críticas e ainda achando que eu podia mudar o mundo, entrando em sala de CEO e falando, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vocês imaginam o quanto eu paguei o preço em capital político, né? Hoje já tem perfis, inclusive, ótimos no TikTok, né? Falando sobre network, capital Sim. político. Cuidado, não é assim, segura esse ânimo. Na minha época não tinha. E eu paguei bastante esse preço. Então fui sendo colocado num lugar de humildade também, que acho que é bastante importante. Coisas que a gente também vai aprendendo do tempo, Sim. né? É o processo. Saí de lá, fui trabalhar na Troy. A Troy é um laboratório de referência de UX, né, de pesquisa, tanto no Brasil quanto fora do país. Falou com muita empresa alemã, inglesa, até para traduzir o que é a realidade brasileira para essas empresas que estão vindo para cá. Foi assim, um lugar de muito aprendizado também, até dentro já mais na lógica do design, referências, conversas também muito interessantes. Ela é parcialmente do grupo WPP, então mais uma vez dentro de um grande grupo de comunicação, tendo acesso a grandes concorrências. A gente fez um projeto muito premiado para a Avon, começou essa onda que a gente vê, né, hoje brilhante na comunicação do BBB, por exemplo. Mas aí as críticas foram se acumulando, né? E é muito curioso, parece que a cada movimento que eu fiz, fugindo de um determinado comportamento que eu não estava de acordo dentro das empresas, a cada movimento essas questões pareciam se agravar. E aí eu fui trabalhar num grupo consultivo, um grande grupo consultivo digital nativo, chamado Driven, onde eu fui posto à prova de formas incríveis, assim. Eu tive um projeto para a maior empresa nacional no ramo de aviação, né, transporte coletivo. Um projeto para estruturar um sistema de negócios, mais do que um modelo de negócio. E, assim, no alto de uma estafa absoluta, um dia, sabe quando você se vê? Todo mundo passa por isso em algum momento. As costas assim já debruçadas sobre a mesa, um olho aberto e um dedo do mouse funcionando, sabe? Eu virei pro cara do meu lado, o Rafael também, né? Somos poucos. Falei, cara, como é que vocês conseguem trabalhar nesse ritmo? E ele falou, cara, você tá entregando em 40 dias um projeto que geralmente a gente leva 6 meses para fazer. E aí eu entendi, falei, oba, peraí, tem alguma métrica esquisita. Mas foi um projeto incrível, porque foi desses desafios que, postos à prova, você sai de uma forma diferente. Uma empresa de faturamento bilionário, então eu tive acesso a um outro nível de discussão de negócio e só aprofundou as certezas que eu tinha de que não pode ser assim. As pessoas não podem pagar o preço do sucesso de quem está à frente do negócio. Pelo menos eu vejo muito dessa forma. E aí, no pacato ano de 2020, eu resolvi pôr, mais do que a prova, mas em prática, todos esses fundamentos que eu fui criando ao longo de todos esses anos trabalhando, reunindo todas essas críticas que eu fazia e me colocando no lugar de todas essas pessoas com quem eu sempre quis contribuir, né? Porque, no fundo, por mais que, claro, tem uma coisa de vaidade você dizer, olha, eu tenho a resposta. É absolutamente pretensioso dizer isso. Mas sempre foi num lugar de uma tentativa muito legítima de construir algo diferente para o maior número de pessoas possível, né? Quando eu estava dentro de uma empresa e via, via do meu lado uma mulher chorando porque
acabou de voltar de licença maternidade e a criança tá perdida na escola, no limbo, sabe, ali entre alguém ia pegar e não conseguiu e ela tem uma reunião daqui a pouquinho. Cara, as pessoas não deveriam estar expostas a esse tipo de relação. Uhum. Eu sei que parece utópico, eu sei que parece um monte de coisa, mas a partir do momento que eu abri a Dike, com todos os desafios de abrir um negócio no início de uma pandemia, eh, não se trata de estar certo, mas de estar bem fundamentado. Eu tenho muito essa preocupação. Então, eu, sabe, double down, assim, apostei tudo na leitura, nas referências, e aí você vê que ninguém é mais um gênio solitário, né? Tem muitos caminhos das pedras, quase que comprovando e atestando todos esses aspectos. De como você pensar no seu cliente, como você ter cuidado com seus funcionários, como colocar o seu compromisso no sucesso das pessoas a quem você atende e para quem você serve, é a forma mais consistente de você ter um resultado positivo, exponencial até, né. Uhum. Essa é a minha resposta curta. Desculpa. Mas foi boa resposta, cara. Muito bom. Bom, só para dar uma ideia da bagagem do Rafael, né? Rafa, bom, o papo é sobre proposta de valor, né? De forma resumida, né? Assim, que bicho é esse, né? Cara, proposta de valor, né, Value Proposition Design. Ele é o desenho de um negócio, estruturado de forma que os processos, os talentos e a formatação da oferta funcionem a partir do entendimento do que é valor para o seu cliente. Eh, e aí, putz, esse papo, pena que o pessoal tem família, porque poderia Vai durar longe. 18 horas. Não, vai Eu longe, vou tomar vai longe. cuidado para não fazer isso, mas ele tá. A gente vive numa sociedade de cada vez mais especialização de profissionais, que muitas vezes pode parecer contraintuitivo, ou nem sei se todo mundo, não sei sequer se vocês concordam necessariamente comigo, mas a gente tem uma busca, né, uma visível procura por profissionais altamente especializados em determinadas coisas, né? Quem é o melhor cara de tráfego no Brasil? Ah, quem é o melhor cara? Quem é a empresa que faz persona? Quem que vai ajudar a gente com adblock? Aí todos os níveis, só para falar numa dimensão muito superficial do digital. Hum, tem uma questão de entendimento de contexto, para além das questões profissionais, que devem fazer a gente refletir. Por que eu abri esse leque todo assim? Pô, você perdeu, Rafa? Não, não. Eu queria ir para design, né? Uhum. Value Proposition Design. A gente se formou num curso de comunicação, um dos mais reconhecidos do país, e na sala ao nosso lado tinha uma turma de design. A gente conhece muito, temos muitos amigos em comum, Uhum. né? Em comum com de outros cursos. E a gente sabe que a maioria das vezes a gente não precisa falar, poxa, com, né, o brasileiro médio passando aqui na rua. Não, profissionais da área. Quando você fala em design, vem logo, vem design gráfico, vem a tentativa de classificar o tipo de design que você está se referindo, né? Tem um designer muito respeitado, Charles Ames, que a pessoa geralmente associa a cadeira que ele fez, mas não exatamente ao trabalho, Uhum. de um cara brilhante que vivia essa dimensão do design, na pintura, na arquitetura, na decoração, nas múltiplas expressões. E ele tem, para mim, a melhor definição do design que eu já encontrei, que é justamente isso, que design é a expressão de um propósito. Essa é uma definição que engloba toda a potencialidade do termo. Então, quando você pensa em Value Proposition Design, você está colocando o negócio como a expressão de uma possibilidade de solução a um desafio, né? E quando você fala de valor, a gente pode compreender, assim que eu faço, valor como a conquista desejada pelo seu cliente, que o seu produto ou sua oferta vai resolver. Quando que isso é importante, quando que isso é necessário? Sempre. Porque falta sempre.
Porque a gente basicamente está seguindo uma onda. Ah, mas internet, apps e tudo mais, sim. As nossas ferramentas são muito melhores. Mas a mentalidade é da revolução industrial. Então, como começa um negócio? Começa um podcast. Poxa, a gente tem bons contatos, a gente fala bem, vamos reunir umas pessoas. Como começa uma fábrica de panela? A gente tem aqui um cara que vende ferro pra gente. E as indústrias foram sendo organizadas e estruturadas ao longo do tempo a partir daquilo que elas fazem bem. Claro, faz todo sentido que seja assim. A partir do momento que a gente tem a internet, grupos, nichos, e as pessoas trocando informações, a gente tem uma estrutura de informação menos verticalizada do que ela sempre foi, as pessoas começam a participar mais do processo. Elas começam a vocalizar aquilo que elas desejam e derrubar as ofertas que não atendem com muito mais facilidade do que jamais foi possível. Só que elas ainda continuam ficando de fora do processo que pretende entregar valor justamente para elas, né? E aí é o que a gente fala, assim, vocês sabem disso tão bem quanto eu já tive a infelicidade de acompanhar projetos de iniciativas de negócios no Amapá sendo resolvidos no 12º andar da Faria Lima por quem jamais esteve lá. Campanhas de fraldas sendo determinadas por 4 barbudos dentro de uma sala. Rafael, você está sendo preconceituoso? Não, não, de forma nenhuma, né? Nós somos pais presentes, tentamos pelo menos o nosso melhor, e a gente sabe que a gente tem muitas contribuições a dar. Mas convenhamos, a mim pelo menos, parece muito pouco cuidadoso que se faça uma campanha sem sequer falar com uma mãe. Então, é basicamente disso que a gente está falando. É a sensibilidade de entender que o seu negócio tem tanto mais valor e vai ter tanto mais resultado, quanto mais sucesso ele tiver e compromisso com o sucesso daqueles que você busca atender. Isso falando só de comunicação, né? Porque se você for pra criação de produto, aí o buraco é mais embaixo, ou seja, é mais importante ainda, né? Concordo muito, concordo muito. Por isso que eu estava falando de especialização, quando é, num sentido estratégico, esse nível de especialização é trágico. Porque uma visão como essa de valor, como você acabou de colocar, ela é ela deve ser necessariamente multidisciplinar. Uhum. Então o velho proposition design, como eu falei, por que você está falando de estrutura, de talentos, de processos? Porque o negócio tem de ser pensado de uma forma, que tudo nele potencialize a chance, a oportunidade de oferecer valor. Mas, Rafael, fecha a empresa e começa tudo de novo? Claro que não, né? Claro que não. Mas é um processo, é assumir, é compreender essa necessidade e assumir para si o objetivo de transformar um negócio de forma que gradualmente você vá causando transformações dentro do seu negócio para acolher essa necessidade. Na forma que você trata os seus funcionários, na forma que você desenha um produto, na forma. Ah, mas, né, para voltar ao UX, a Uhum. área mais quente do mundo, você não abre o LinkedIn sem ver lá algumas pessoas falando de UX. Ótimo. Mas a gente tem que. Aí abre um outro parênteses incrível para a nossa conversa, se a gente quiser explorar. Mas, assim, o UX, ele sofre os desdobramentos dos mesmos problemas que o marketing, que os negócios, de toda essa sequência dessa mentalidade a que eu me refiro, que é muitas vezes cair no risco de tentar entender o que a pessoa precisa a partir da perspectiva do que a empresa oferece. Uhum. Não sei se eu articulei de uma forma tão fácil de acessar, mas imagina, isso tende a levar a empresa a fazer uma máquina de escrever que tem a melhor performance do mundo. Sim, sim, Uhum. Entende? Quero Uhum. dizer, sim. se trata de mudar o eixo. E esse é um erro clássico e não é sequer apontado por mim. Uhum. Eu estou só bebendo na fonte de uma série de autores que falam do erro clássico de uma pesquisa de marketing que tenta ouvir da boca do cliente aquilo que ele quer. Uhum. O cliente não sabe o que você é capaz de oferecer para ele. Por isso a responsabilidade da empresa não ouvir da pessoa aquilo que ela quer, que ela gostaria de ter ou o que não está atendendo tão bem hoje. Mas entender a natureza dos problemas ou dos desafios que ela precisa superar, para aí sim você saber o que você precisa formatar em termos de oferta, de Uhum. produto, de serviço.
E eu diria que essa é a grande sofisticação, em particular, do que eu faço e de quem eu mais admiro vem fazendo no mercado, sabe? Nessa lógica de valor. Muito bom. Eh, eu assim, claro que a gente vai, explorar vários assuntos aqui ao longo da conversa, mas eu acho que uma coisa que é importante para quem tá ouvindo agora e tá caindo de paraquedas nesse assunto, né, Uhum. você obviamente já se envolveu em muitos projetos, eu não duvido nada de que você já deve ter entrado no meio de um projeto e falou: "Cara, tá tudo errado", né. Eh, quando você pega uma empresa que claramente não tem uma proposta de valor adequada, ou talvez nem sequer tenha pensado nisso ou questionado isso, né. Existem alguns sintomas que empresas que fazem ofertas com uma proposta de valor muito baixa ou inadequada, existem sintomas que são comuns, que você vê assim e fala: "Putz, isso aqui é um problema claro de revisar e entender, né, o que o cliente precisa, qual é o valor que a gente está se propondo a entregar". Uhum. Existem algumas características, alguns sintomas que você percebe nessas empresas que dá para apontar? Cara, essa pergunta é muito boa, porque, de verdade, eu acho que talvez seja uma pandemia, não seja um exagero dizer. E aí, numa pandemia, você tem os assintomáticos, você tem os sintomas mais graves, você tem o cara que tá agonizando. Sim. É exatamente assim. Porque, como eu disse, não é uma premissa. A gente não é formado para pensar. De novo, a gente tem a experiência de uma faculdade de referência e que eu não tenho intenção nenhuma aqui também de jogar pedra ou nada assim, porque é um reflexo de um mercado, de um negócio, de uma sociedade. Se a gente for lá atrás, né? Educação, eu já talvez eu tenha usado esse exemplo para o Daniel. A gente não aprende a beleza das possibilidades da matemática. A gente aprende a decorar tabuada. Uhum. E aí, amarrando a minha formação e a minha experiência, amarrando as perguntas que vocês fizeram até agora, eu chego a um lugar onde hoje eu questiono muito a métrica. Nosso problema é de métrica. Eu acredito muito nisso, em todas as instâncias, né. Então, a métrica, ela curva o comportamento. Então, dependendo do que você está acompanhando, as pessoas se portarão de uma forma ou de outra para atender essa métrica Sim. pior, custe o que custar. O exemplo clássico, se você está acompanhando se o seu número, se a estrela que a empresa está perseguindo é vendas, e claro, todas farão isso e é Uhum. muito saudável que se faça. Uhum. Agora, se você tem isso como a métrica que está em todos os lugares e é a principal, você frequentemente vai se deparar com um time de vendas disposto a bater a meta a qualquer custo, mesmo que essa venda custe caro à empresa. E eu te digo isso até com certa propriedade por atender uma série de projetos desse tipo. Na tecnologia isso custa muito caro, porque uma empresa tem um contrato milionário com uma plataforma qualquer, não vou citar aqui nenhuma, mas tem a expectativa de que essa plataforma resolva uma série de problemas dela, só que aí se dá conta de que ela precisa operacionalizar. E é aí quando os conflitos viram, né. Isso a gente está falando de uma empresa enorme, que está em todos os lugares com as suas soluções, que quem contrata, contrata com a segurança de que vai resolver os seus problemas. E aí começa a ver que a natureza das suas dificuldades tem particularidades que não estão contempladas na solução. E aí a empresa tem que se desdobrar fazendo puxadinhos, que mesmo com eles não vão resolver o problema do cliente, todos eles vão custar ao cliente, mas aí, no final do dia, já virou uma grande algema dourada, sabe. Porque também você não pode se dar o luxo de não ter uma Microsoft na sua empresa, um SAP, um e a lista é grande, né. Uhum. Então, eu acho que o maior sintoma que uma empresa tenha, é não é nem cara, eu não sei como pode soar dizer isso, mas é quase uma certeza. Porque nós não somos formados para pensar dessa forma. Quando a gente olha para alguns autores, esses, por exemplo, aos que eu me refiro, ao longo da nossa formação, na graduação, na pós-graduação e em especializações, eu nunca ouvi falar desses caras. Se eu soltar aqui alguns nomes, eu imagino que ninguém também, ou ninguém é muita gente, mas muitas pessoas que estão, cara,
diretores de marketing, diretoras de marketing, especialistas da área, talvez não tenham tido a oportunidade de entrar em contato com isso. Porque não são os nomes que são nos passados como referência. O core dos negócios onde a gente atua, da comunicação ao marketing, ao negócio mais cru, né? Que faz a engrenagem do resultado virar, tem outras referências de sucesso, entende? Então, para mim, o grande desafio da lógica de Value Proposition Design, e claro, aqui eu advogo com entusiasmo por essa bandeira, claro, por ser a minha, mas lógico que eu não sou o único fazendo isso, muito longe disso, mas o meu maior desafio é que justamente essa discussão faça sentido para o meu interlocutor do outro lado, entende? Sim. Então, tem uma frase do Peter Drucker. Peter Drucker talvez seja uma das maiores referências da gestão, né? Gestão de negócios e liderança. Eu postei essa frase até para justificar uma argumentação recentemente. Ele fala: não há nada mais inútil do que você fazer eficientemente aquilo que não deveria ser feito. Você já viu isso acontecer em alguma empresa ou não? Em várias. Tá aí o sintoma, entende? Porque a gente tem uma lógica bastante, assim, a gente tem uma lógica muito disfuncional, onde a gente cria silos dentro das empresas, não extrai o melhor das pessoas e faz com que as áreas basicamente disputem relevância, recursos, talentos entre si às custas da entrega coletiva, que é o resultado do negócio. E aí, poxa, as pessoas, né, o Game of Thrones do business, né, são diretores que estão lutando pelo seu próprio iate. Sim, sem dúvida. E com frequência e essa era boa parte das críticas que eu tinha lá, caloradas. Peçam a cabeça do Rafael. Sim, mas eu quero a cabeça também de um monte de gente. Não é dessa forma. Porque essas pessoas, de alguma forma, elas também estão só respondendo a um sistema onde elas estão inseridas. Sim. Então eu coloco sempre como uma grande responsabilidade das empresas, de quem está por dentro do negócio, do board, cuidar das pessoas de uma forma que elas consigam entregar o seu melhor. E não é chamar a empresa de família e distribuir lembrancinhas que você vai fazer as pessoas se sentirem parte. Se você quiser que as pessoas se sintam parte, faz com que elas sejam parte. Para além do discurso, sabe? Não tem nada mais verdadeiro. O ser humano é uma máquina natural de captar justiça e injustiça, né? Estudo clássico dos macaquinhos, que um ganha uva, outro ganha pepino, Sim. que ganha pepino, tá, não quero isso, tá de volta. Então, mais uma vez, tem todo um olhar que, felizmente, eu te digo, não sei se eu não é nem eu furei, eu cheguei nessa bolha agora, mas eu falo com muita alegria que cada vez mais eu vejo empresas e pessoas e ofertas lutando e advogando ferozmente nessa direção, sabe? Porque quando eu me sentia uma exclusividade no mercado, isso não fazia a minha vida mais fácil, né? Não era, então vamos todos para esse cara. Não, pelo contrário, se tornava mais difícil que a minha oferta, essa discussão fosse compreendida. Só para concluir, é comum que as pessoas tenham contato com Value Proposition Design a partir do Canvas, do Alexander Osterwalder. Compram aquele livro entusiasmado, Canvas, e aplicam e é legítimo. Mas tem um problema grave. Tem um livro do Nélio Arantes, um senhor que contribuiu muito para um centro de referência para mim também, que é a Escola de Marketing Industrial, onde as grandes lideranças das empresas nacionais e multinacionais discutem esses aspectos de valor aqui no Brasil, ali em Cotia. O Nélio Arantes escreveu um livro chamado Empresas Válidas, onde ele faz justamente o contraponto entre as empresas cuja função, cujo objetivo é oferecer valor para a sociedade e ter a partir disso um resultado financeiro,
e as empresas de visão econômica, que segundo ele seguem o modelo dos anos 70 do Milton Friedman, que é Uhum. a função Exato. social da empresa é trazer resultado para o acionista. Eu nem acho que visão econômica é um bom termo, porque a economia compreende mais coisas. Acho que é Uhum. visão financeira, mas quem sou eu também para trazer uma crítica para o Nélio Arantes? Eh, quando você ele diz nesse livro, ele fala sobre como no Brasil nós somos levados, ou nós temos a tendência de reduzir conceitos à sua mínima parte aplicável. Eu nem acho que isso é só no Brasil, mas isso é muito comum. A gente destitui conceitos muito importantes de significado, né? Cruzei aqui como especialista do Agile, transformação digital, metodologia ágil, propósito, sustentabilidade. São termos que fazem parte do dia a dia das empresas, mas cada empresa entende que o significado delas quer dizer uma coisa. Então, antes da pandemia, quando a transformação digital já era um tema tão aquecido, tinha empresas que parecia que bastaria arremessar o aparelho de fax da janela Uhum. para se transformar digitalmente, né? Então, quando você olha para o Canvas, ele permite essa aplicação, te dá a sensação de que você está fazendo algo na direção da geração de valor. Mas Hum. convenhamos, no final do dia, ele vai pouco além de uma dinâmica divertida com muito post-it colorido e não traz a reflexão com a profundidade, inclusive de transformação que é necessário dentro da empresa, né. Uhum. Entendeu? Me interrompam se vocês sentirem a necessidade. Não, acho Bom, que o papo tá muito bom, cara. muito bom. Nós falamos de sintomas, né, agora, e eu queria entender de você, Rafa, assim, dessas empresas que você vê esse movimento agora, que você vê um despertar, vamos dizer assim, vou usar essa palavra, Uhum. para esse lado que você acabou de comentar. Eh como essas empresas, como os gestores, as pessoas lá dentro, podem se certificar de alguma forma de que a proposta de valor desenhada, né, faz sentido, né, para o negócio, para o contexto que ela está inserida. Posso interromper? Claro. Eh, Acho que alinhado com isso aí, cara, ninguém quer investir algo com pouca certeza, né. Então se eu contrato uma consultoria que a ideia é justamente, né, me ajudar a entender a proposta de valor que eu devo perseguir, tentar ofertar para o mercado, como é que eu posso maximizar o grau de certeza que eu tenho de que eu tô indo no caminho certo, de que eu vou oferecer a coisa certa e que esse dinheiro que eu tô investindo e o tempo não vão ser desperdiçados? Legal. Você sabe que essa pergunta é a parte deliciosa de responder, porque ela é a própria natureza do trabalho. Eu, por um instante, achei que a sua pergunta fosse por um outro caminho, e eu já volto para a sua, Daniel. Eh, Mais uma vez, o modelo mental, né? O grande problema é quando o profissional de marketing quer a garantia de um determinado resultado a partir da proposta de valor, entende? Que é o lance da métrica que você falou. Sinceramente, isso é bastante difícil de Hum. fazer, porque ele depende de uma série de outros aspectos do negócio. Você pode, inclusive, identificar qual é o valor desejado, ou qual é o valor que deve servir como uma diretriz para a formatação da sua oferta a partir daquilo que o seu público, o seu cliente mais valoriza. Mas se você tem uma conduta de comando e controle dentro do seu negócio que impõe lideranças tóxicas às pessoas, a verdade é que sequer faz diferença que você saiba o que de fato você precisa fazer, porque as pessoas estarão nesse intervalo. E sofrendo esse modelo de gestão, dificilmente elas farão o que precisa ser feito para que o cliente tenha o que tenha. É você esperar que um cliente que é drivado pelo relacionamento e pelo bom atendimento encontre um sorriso de uma pessoa que está preocupada com o filho na escola, que teve que vir trabalhar doente ou qualquer coisa assim, né? Então tem uma série de variáveis que estão para além daquilo que uma consultoria de value proposition design é capaz de oferecer. E aí eu não tô fazendo nenhuma defesa aqui de tipo: "Puxa, olha, né, não vou te entregar", mas é bastante interessante. Eu vou abrir aqui um parênteses.
Quando eu estava começando, quando eu resolvi abrir a Driven, eu fui falar com grandes mentores, não é, que eu tenho. E um deles me disse: "Se você não for capaz de apresentar", um deles, enfim, começou uma consultoria própria que foi vendida pra Ernst Young, é um dos maiores casos de sucesso de venda de consultoria de dono no Brasil, uma referência absoluta. Ele falou: "Se você não for capaz de dizer para o cliente qual é o benefício de fato que você vai entregar para ele, você não tem um negócio". Ou seja, ele dizendo: "Quando eu fiz ali a minha consultoria, eu diria: 'Olha, eu vou trabalhar vamos transformar a sua logística e vou entrar no seu trade de tal forma que você vai ter uma performance nessas dimensões de 25%, hã, ter de performances de 25% a mais daquelas que você tem hoje'". Quando eu olho para uma e aí eu fui para casa com isso, né, poxa, então eu não tenho um negócio, porque eu não consigo, responder isso hoje. Se vocês me pedirem um desenho de proposta de valor para Next Level, e cobrar uma lógica onde eu te entregue um resultado pontual num determinada aspecto do negócio, dificilmente eu poderei fazer isso. Apesar, o que me colocou, por exemplo, numa situação no início da Dike, onde, legal, vamos fazer um projeto, mas a gente vai fazer um success fee. E para mim era muito difícil desenhar, propõe aí, né? Porque a gente quer um success fee, mas você resolve essa equação. Legal. Muito difícil fazer isso. Hoje, com os cases que eu tenho, para mim essa solução está resolvida. Eu sou absolutamente aberto à possibilidade de discutir um success fee a partir de equity, por exemplo. Tamanho não se trata de crença. Tamanho é o resultado comprovado dessas iniciativas, por exemplo, que tem acontecido a partir dos projetos da Dike, mas não só, a partir de toda empresa que se propõe a fazer um trabalho sério, comprometido e multidisciplinar e transversal de valor. Porque o valor, ele é criado dentro de um negócio de forma transversal. Não adiantará você ter a melhor logística do mundo se o produto vem estourado, se eu tenho uma reclamação que não é atendida, e por aí vai. A publicidade, para mim, vive esse problema, ou viveu. Uma das dificuldades que eu tinha na entrada lá no início, lá atrás, numa grande agência, é que eu não tinha uma distinção clara se para mim faria mais sentido trabalhar no atendimento ou no planejamento, porque eu tinha iguais condições de conceber uma solução e de cuidar do relacionamento com o cliente. Quando eu dizia isso numa entrevista, por exemplo, eu parecia um garoto sem foco, que não sabia o que queria. E hoje tem agências que se promovem a partir da ruptura desses eixos verticais, né. Então é muito curioso que isso aconteça, porque de fato, mais uma vez, o valor ele acontece de forma transversal. Eh, então, a gente vai por um caminho onde é pouco crível que orientar o negócio a oferecer aquilo que quem mais precisa está pedindo, não possa oferecer melhores resultados, né. Eh, Daniel, me ajuda a voltar para sua pergunta. Sim. A minha pergunta vai no seguinte sentido: como eu consigo me certificar de que a proposta de valor que a minha empresa criou vai no caminho certo, está, sendo bem eficiente no que se propõe, entendeu? Bingo, perfeito. E me permite fazer a conexão de onde eu parei agora falando com o Lud. Eu não sei vocês, mas eu fiquei com a sensação que eu divaguei, mas a conexão é perfeita, porque o m considerando tudo que a gente falou, tudo que eu falei até agora nesse sentido, a pergunta mais importante não é se está fazendo sentido, é para quem. Porque especialmente em contextos tão políticos quanto são os negócios, eh, uma grande ideia vai fazer sentido para um monte de gente, especialmente se elas vêm da liderança. A gente está num momento onde disrupções de negócios inteiros acontecem de um dia para o outro, por conta de uma lacuna uma lacuna de demanda atendida. Lembra do CD, assim? Uma uma mídia transitória, né. Isso acontece em todo lugar. Tem uma série de coisas que são ofertas que são só transitórias.
porque elas não atendem necessária ou verdadeiramente aquilo que as pessoas precisam, mas falta uma solução melhor. Assim que essa solução melhor surge, é, todo um mercado que, tendo tido contato com essa oferta, simplesmente abandona, porque não há, dificilmente hoje em dia a gente mantém uma ideia de lealdade a Uhum. uma marca que não nos atende, né? Então, eu acho que se eu pudesse dizer alguma coisa para os principais profissionais das empresas, ou o grande alerta para as empresas, é buscar o compromisso de não só, claro que isso é importante, mas não só que a sua proposta de valor faça sentido, mas se preocupar com muito zelo em estabelecer para quem ela faz sentido. E só há um público a quem deve fazer, que é para quem você busca atender, né? Perfeito. Quando a gente fala até de referências, e voltando a essa redução de sentidos, falei do Canvas, mas é o Eric Ries, né? Uhum. Startup enxuta. Sim. Se a gente parar aqui o papo rapidinho e pegar o elevador, a gente vê alguém descendo com o livro debaixo do Sim. braço. Todo mundo leu, diz que leu. Dificilmente as pessoas, não vou dizer que não compreendem, mas colocar em prática aquilo que ele diz é muito mais difícil, pelas Uhum. próprias amarras, Sim. que isso, né, isso é sabido há bastante tempo. As empresas querem inovação, mas dão um pouco espaço para errar. Vai errar. Como é que você resolve essa equação? Não resolve. Sim. Então, para quem, né? E eu acho que tem duas coisas importantes, né, que vou correr o risco de desviar só um pouquinho, mas muito rápido. Falta filosofia nas empresas, né? Eu gosto muito de um modelo socrático, Uhum. mas sou só eu. Eu sou meio estúpido. Eu já fui criticado por fazer perguntas demais, sabe? A gente tá em tempos muito estranhos, né? A Sim. pessoa confronta o médico. Uhum. E eu, necessariamente, na minha consultoria, eu tô longe de estar lá para dizer grandes verdades. De forma alguma, isso é construído junto com o meu cliente. Tem que ser, e com o cliente dele, mais do que isso, e mais. Com toda a cadeia, na Uhum. verdade. Mas ainda assim, se você entra num contexto para oferecer uma resposta de valor e você está amarrado a circunstâncias políticas, você é levado a dar a resposta errada para atender a demandas internas. Uhum. E aí tem algumas perguntas que ajudam nesse sentido, que é o que faz com que você, ou onde você fundamenta a forma como você prioriza a tomada de decisão na sua empresa. Feito isso, como você sabe que essa priorização é a que vai te trazer os melhores resultados? Ótimas perguntas. É. Então, essas duas perguntas, elas são, para mim, o caminho de união entre as duas perguntas de vocês. Uhum. Porque quando você faz essas perguntas, e como na métrica do marketing, na métrica do negócio, todo gestor tem um template dos rankings de resposta e de resultado que ele precisa dar, o porquê geralmente explode esse template. Então, eu já tive uma reunião, e eu não falo isso com orgulho, tá? Não sou aqui, né, um incendiário, um enlouquecido. Mas eu acredito muito na necessidade de mudança que a gente tem, a gente precisa ter enquanto negócio, enquanto sociedade. Eh, NPS, né? Net Promoter Score, quantas pessoas estão dispostas a recomendar a sua empresa, seu negócio para os amigos e por aí vai. Acho que dificilmente a gente encontraria uma empresa que acha que não é importante. Uhum. Mesmo as empresas gastando muito dinheiro para implementar processos de NPS dentro dos seus negócios, muitas vezes elas não sabem de onde vem, quem que criou esse tal desse NPS, qual que é a origem dele, por que ele foi criado como foi criado, ou mais do que isso, como ele funciona. Então, diante de uma reunião de uma grande empresa, de um diretor que apresentava entusiasmado os resultados crescentes da pesquisa de NPS, eu perguntei por quê. E eu quase fui posto para fora da sala de reunião, porque a gente sabe, todos nós já passamos por essa situação. O resultado do NPS está melhor porque a empresa efetivamente implementou uma proposta de valor que está mais adequada ao que o cliente precisa, ou simplesmente porque o atendente está pedindo, pelo amor de Deus, por uma resposta positiva, né? A gente já ouviu, Uhum. Sim. né?
É muito frequente. Poxa, fica aí na linha, ó. Me Tô, avalia tô com lá, filho em total. casa, me avalia lá, porque é importante, né? Sim. Então, são algumas dessas questões que mostram para a empresa que, acho que o mais importante, despertam a necessidade de entender coisas que claramente ainda não entenderam, né? Questionar. A gente não fez todas as perguntas, parem as máquinas, né? A gente precisa ir um pouquinho além. Muito Faz bom. total sentido, cara. Eu acho que esse lance da métrica, eu fiquei muito com isso na cabeça, né? Porque é muito tipo futebol, né? Quando um campeonato brasileiro da vida vai lá e fala, cara, ó, o vencedor é quem venceu mais jogos e quem fez mais gols, e a terceira métrica é quem fez menos falta. Naturalmente o que acontece é que os times começam a fazer menos falta. Uhum. E faz total sentido, é o que você falou, cara. Se a métrica ali, a estrela guia é só receita ou sei lá, e quando você não tem outras métricas, a métrica ela vai formatar, vai dar o formato ao comportamento do time, das estratégias, dos processos e tudo mais. Mostre-me os incentivos, eu te mostro o resultado, né? Mais É ou menos isso. isso. Tem investimentos, né, em muitas, claro, né, as nossas bolhas estão aí. Mas, no geral, a discussão em torno de investimentos tem crescido muito, né? Empíricos, uau, saiu de uma newsletter para um negócio multimilionário, não faltam outros exemplos. Muita gente fazendo trade, comprando cripto e NFT. Aliás, ontem eu vi o projeto de NFT do cachorro caramelo aqui no Brasil. Que ótimo. Cara, 10 mil, mas olha só, é um projeto interessante, 10 mil NFTs É. que tem o objetivo de investir com o resultado do sucesso se vier em organizações que defendem Que direitos legal, animais e cara. tudo tal. Então é interessante, é um projeto Muito bom. simpático. Eu tenho um vira-lata caramelo, Olha né? só, cara, Vou você fazer tem um que dele, eu vou encontrar fazer ele um lá. NFT Você tem que dele. encontrar lá ele. Tem o cachorro caramelo com camiseta do São Paulo, Que do legal. Flamengo, de engenheiro, várias coisas. E vai ficar dúvida, né? Será que ele investe no caramelo, tá promovendo aqui? Não, já digo que não. Mas me perdi com o caramelo. Cachorro caramelo, totalmente. Não, eu falei da Desculpa. métrica, né? Que a métrica ela Boa, interfere boa, muito boa. no restante. Cara, isso determina os caminhos da nossa sociedade, de verdade. Eu sei que sempre que a gente coloca exemplo, né, questões grandiloquentes assim, parece que, não, foi muito longe. Eu não consigo ver de outra forma, né? Tem um livro muito interessante do Janser Strickler, um cara, um cofundador da Kickstarter, Uhum. né? This Could Be Our World. Esse poderia ser nosso mundo. Que ele fala isso, né? Como eu disse, nessa minha procura por, às vezes eu me via em salas de reuniões falando sobre essas coisas e parecia que começava a tocar um barauê bará, sabe? Parecia que ia acender um incenso, falar de filantropia. Não, gente, eu tô falando de como os resultados podem ter mais sucesso. É disso que se trata. De forma muito prática, muito objetiva, sabe? O capitalismo ele precisa ser melhor e ele pode. E aí que eu acho, quando eu falava isso, eu falava, nossa, cara, Che Guevara. Não. Né? A gente tem em 2020 Davos, Fórum Econômico Mundial, trazendo o manifesto do capitalismo do stakeholder. A gente tem a BlackRock agora, o maior fundo de investimentos do mundo, exigindo um melhor capitalismo a partir do capitalismo de stakeholder. E é isso, né? Comprovadamente, há muitos anos a gente vê empresas que tenham esse drive terem melhores resultados, terem maior longevidade. Processo científico, sabe? Constatação de evidências. E quando você está falando de métrica, o trecho do livro a que eu me referi, ele fala isso. Antigamente, a gente tinha outras métricas pelas quais a gente poderia avaliar as coisas. Nossos filhos têm 1 ano e meio, daqui a pouco precisam ir para uma escola. Por algum tempo, a métrica da escola era também uma certa capacidade de desenvolver a possibilidade de socialização das crianças, de acesso ao conhecimento. Hoje a principal métrica é dinheiro, Uhum. né? Pode não ser para os pais, mas aí a gente está falando do negócio. Então, entendendo a educação também como um negócio, se a métrica é só resultado, você põe 100 crianças numa sala e elas que se explodam para lutar pelo próprio futuro, entende? Então, sempre que a gente é descuidado com a métrica, a gente faz com que toda a estrutura do negócio possa ruir, se não de forma prática, pelo menos eticamente. Uhum. Sabe? E como escolher uma métrica que faça sentido para que a gente realmente coloque a empresa inteira, né, no rumo, com o mesmo objetivo, que não só financeiro, mas que também que tenha foco em
em todos os stakeholders, principalmente no cliente também, sem que essa métrica seja algo subjetivo, que a gente escolha algo mais objetivo, né. Perfeito. Porque acho que esse é um perigo, né. Quando a gente começa a olhar para como é que a gente mede, entrega de valor para o cliente, Uhum. o perigo de escolher algo que seja subjetivo para cada um e enfim. Eh, não pode haver esse risco. E esse perigo, ele é tanto maior quanto pior assessorada tiver a empresa. Isso é muito interessante, porque, mais uma vez, a relação entre os conceitos e os significados. Quando a gente fala de valor, no geral, se assimila, assim como o design, como várias coisas que a gente falou, de forma muito etérea. Porque a gente não tem necessariamente cravado um significado para isso, porque o meio corporativo também usa esse termo de várias formas. Então, quando você está falando de valor, você pode estar falando de integridade, de coragem, de, sabe, fundamentos morais que a empresa queira defender. Quando a gente fala de valor sobre a lógica de proposta de valor de um Uhum. negócio, a gente está necessariamente falando de aspectos bastante objetivos. E é isso que vai permitir o desenho de métricas igualmente objetivas. A questão é que essas métricas, ao meu ver, elas devem ser desenhadas a partir da conjunção entre o entendimento daquilo que é valor para o cliente, considerando não só o cliente quem consome, mas o cliente stakeholder, daquele que se beneficia de diferentes vertentes de valor ao longo de uma cadeia, Uhum. hã, com a visão do fundador do negócio. Tem que haver esse casamento, porque se não há necessariamente uma distorção, né. Eu tenho para a Daikin, por exemplo, eu tenho na minha empresa uma formulação de uma equação de valor, que é valor é igual a utilidade sobre o investimento, mais mitigadores de risco sobre qualidade da experiência. Para quem está ouvindo assimilar uma equação, É, cara, eu difícil. falei e eu não assimilei direito, porque mas o objetivo dessa equação matemática, ela é primeiro oferecer uma métrica de discussão de um mesmo patamar. Então, Uhum. quando a gente está falando de valor, e para cada uma dessas variáveis, eu tenho a explicação exatamente do que elas querem dizer. Então, o valor é a capacidade de um determinado público alcançar os seus objetivos. Esse é o valor. A utilidade está relacionada ao acesso a esse valor com a menor obsolescência possível. E aí você vai desmembrando cada uma dessas variáveis para que elas sirvam tanto para o pareamento do entendimento, olha, valor não é um negócio etéreo, é o quanto o nosso negócio vai ajudar os nossos clientes, aos nossos stakeholders a atender, a conquistar o objetivo deles, mas também para definir métricas a partir dessas lógicas, Uhum. né. Eh, a natureza do meu trabalho acaba sendo muito tailor-made, é muito desenhado, porque para produzir essa junção entre a visão do fundador, né, a visão, o propósito do negócio e o valor demandado pelos stakeholders, a cada mudança de propósito, você vai ter um casamento diferente dessas conexões. Mas em nenhum momento essa métrica é etérea. Posso dar um exemplo? Eu falei para vocês da dificuldade que a Daikin teria de apresentar um dado que eu vou transformar do seu negócio. Um exemplo, ano passado eu tive a oportunidade de fazer um projeto nacional para uma das maiores empresas de tecnologia de equipamentos, do mundo. Eles, a gente sabe, tem um contexto, né, de TI muito agressivo, né, uma defasagem de profissionais no mercado. Isso está levando a mudanças de cargos e de posições muito agressiva, muito acelerada. Eh, e essa empresa, ela teve o recorde histórico nos Estados Unidos e no Brasil no Black Friday, eh, em 2020. De 2020 para 2021, começou a sentir uma evasão de clientes. Se preocupou, mas e essa é a minha leitura, por conta da demanda deles, é que atribuíram a uma possível mudança de perfil dos clientes. Então, nessas mudanças de cadeira,
Talvez o perfil do nosso cliente tenha mudado e não mais está nos considerando como um bom fornecedor. Navio atravessado em canal de Suez, aquela coisa toda, falta de componente no mercado como um todo, mas essa empresa sofria particularmente com isso. A gente quer fazer um estudo de persona, a gente quer entender a cabeça do nosso cliente e ver o que pode ser diferente. Eu entrei com um projeto de Value Proposition Design, legal. Vamos entender quem são essas pessoas, quem são os CTOs, CIOs, profissionais de liderança nas maiores empresas, grandes, médias no Brasil, em posição de tomada de decisão para manutenção ou ampliação de parque tecnológico das empresas. Então, se você está montando novos cargos, novas posições de trabalho, ou se você está atualizando a sua, você tem, no geral, um profissional de tecnologia e um profissional da área de compras envolvido. No lugar do cara de compras, se ele está comprando computador ou cogumelo, não vai fazer Não muita faz diferença. diferença. E a métrica para ele é trazer a melhor relação de custo-benefício para a empresa. Então ele vai ajustar o fornecedor, vai mexer as engrenagens para que ele tenha a sua métrica atendida. Essa empresa, em particular, tem problema se eu disser? Não sei, aí é Não, com você. é Não. um case, né, da Daikin, Tá. então é a Dell Computadores. Uhum. Enquanto case não tem problema, claro, não vou trazer aqui nenhum detalhe específico do projeto, mas ah, o projeto entendeu as necessidades desses públicos, só que no caso da Dell, o valor que ela entrega tá para muito além do preço que você vê na tag, né, na etiqueta de preço, e no tempo que eles demoram para entregar. A pesquisa foi unânime, a resposta foi unânime nesse sentido. Esses profissionais tinham orgulho em dizer: a gente leva em consideração preço e prazo de entrega. Só que o que acontece é que o grande valor no caso da Dell está para tão além desses atributos, está muito relacionado à durabilidade, está muito relacionado ao atendimento personalizado, a possibilidade de ir até a sua casa fazer uma manutenção de um equipamento, de um pós-venda muito cuidadoso, que faz com que o cliente, levando em conta aspectos do lifetime value do produto mesmo, numa linha do tempo, mesmo pagando mais caro num primeiro momento, o valor que ele tem e a economia que ele tem são muito maiores. O cliente tem uma dificuldade tremenda em fazer essa conta. Então, no caso desse projeto, eu fui capaz de mostrar para eles que estava muito mais relacionado a uma natureza comercial. Uhum. Eles precisavam de uma venda consultiva que fosse capaz de traduzir para os clientes esses benefícios que estavam para além dessa conta na ponta do lápis que esses profissionais que eu descrevi faziam. E até mais do que isso, e é curioso, que servissem a esses clientes como uma possibilidade de justificar também esses atrasos. Porque na pandemia, esses profissionais de tecnologia se tornaram os braços direitos dos altos executivos. Porque o nosso negócio, que era esse vaso aqui, agora precisa fazer esse vaso chegar na casa das pessoas. É a internet que vai resolver isso. É você, cara de tecnologia. Uhum. E aí tem um dado que para mim é meio nefasto, assim, enquanto sociedade. E não tem nada a ver com o cliente, com o projeto, é um dado de mercado. Eu me deparei com um contexto onde esse mercado está tão aquecido que esses profissionais que poderiam estar liderando a transformação dos negócios, justamente pela expertise e pelos skills que tem no campo da inovação e da tecnologia, que na grande maioria dos casos, eles estão esperando pelo próximo envelope pardo, uma proposta irrecusável. Isso faz com que eles tentem se manter num limiar muito sensível entre fazer só o absoluto necessário para que eles sejam reconhecidos por uma nova oportunidade, mas também fazer o suficiente para serem reconhecidos onde eles estão. Percebam que o que me doeu ao constatar isso sabe, não é só o site, não é só o e-commerce, não é só o aplicativo, são novos meios de, a partir da tecnologia, é a transformação digital real. É como é que você usa o digital para transformar o seu negócio, para oferecer mais valor para a sociedade. Isso não estava na pauta desses profissionais, entende? E aí, a grande mudança de jogo, a grande virada, a grande resposta desse projeto de Value Proposition Design foi desenhar muito bem um mapa de empatia,
uma jornada, a persona desses clientes, mas apresentar que o grande gap a ser superado estava num ajuste fino no processo comercial de como eram abordados os clientes, quanto tempo dedicado o time comercial tinha para esse tipo de abordagem e por quais métricas eles seriam acompanhados. Uhum. Então, a gente pode cair numa métrica de venda sim para direcionar uma oferta de valor, desde que você saiba como esse valor vai ressoar, como ele está sendo demandado, eh, e como a empresa pode se adequar. Porque no final do dia, um aspecto que eu não dei é esses líderes, eles diziam que a prioridade deles era preço e prazo de entrega. Mas esses mesmos personagens, quando investigados um pouco mais a fundo, diziam que caso eles tivessem a justificativa da empresa por um prazo alongado, e caso eles pudessem defender os benefícios de um determinado produto, eles ficavam confortáveis em fazer uma compra que precisasse de um investimento maior e de maior tempo para receber, por exemplo, né? Então é essa sofisticação a que eu me refiro, sabe? Tem alguns parafusinhos que estão para além daquilo que as pessoas dizem num primeiro momento. Uhum. Cara, Esse exemplo é muito bom, né? é, Tangibiliza muito bem o que a gente tá conversando aqui. total. E eu não poderia as projeções que a gente teve foi de um aumento de resultado de 30% com essas adequações, a partir do olhar do próprio time de vendas. Essa foi uma métrica, por exemplo, um resultado construído em conjunto. Eu jamais poderia ter chegado para eles antes e dizer: "Eu vou melhorar seu resultado de vendas em 30%". Porque quando eu falo dessa natureza multidisciplinar e transversal, é a possibilidade de olhar para o negócio de uma forma holística, de uma forma integrada e encontrar os ajustes necessários para que a empresa possa oferecer mais valor. Por Uhum. isso o value proposition design, né? E na dificuldade de acessar esses conceitos, eu tenho chegado que a forma mais simples de dizer isso para as empresas é num projeto de value proposition design, poder dizer para você, cliente, executivo de um negócio, qual é o benefício que você deve oferecer para o seu cliente, que vai fazer com que você seja percebido como um diferente no mercado. Você tem um diferencial competitivo. Esse é o nome do jogo. É disso Uhum. que se trata. E, claro, isso está muito na minha cabeça, mas confesso, até me surpreende um pouco como essa tradução é necessária. Valor quer dizer benefício, né? E esse é um sintoma importante. Nem sempre, muito dificilmente, as empresas sabem exatamente qual é o benefício que está sendo procurado. Porque do alto da especialidade de todo um corpo super competente de executivos, eles conhecem os benefícios que oferecem a partir das suas expertises. Então, isso tem uma dimensão técnica, isso tem uma dimensão tecnológica, e muitas vezes a pessoa não acessa. Até porque a compra é, se não é sempre, na maioria dos casos, ela tem um peso emocional muito maior, Uhum. né? Dificilmente um entusiasta da Apple sabe descrever com precisão os componentes do aparelho, mas ela sabe o que ter um iPhone sigla, faz ela se sentir e faz Uhum. ela aparecer em relação às outras pessoas. Uhum. Então, cara, assim, é uma pena que o tempo é curto, cara, porque esse papo aqui renderia muitas horas, né? Então, assim, eu queria fazer uma última pergunta, porque o tempo já tá apertando. Na sua visão, assim, esse tema é um tema que tem que estar no radar, obviamente, de pessoas de alto escalão, né, sem dúvida. Mas quando a gente fala de profissionais, né, de média gerência para baixo, por exemplo, que tipo de profissionais você acha que tem que estar de olho nesse assunto, que tem que se inteirar com esse assunto, enfim. Isso falando, já que você tá falando de diferenciação, isso ter essa visão é uma diferenciação para muitos profissionais, ou não? Como é que você enxerga isso? Quem no mercado tá fazendo esse movimento de olhar com mais cuidado, com mais carinho para esse tipo de coisa? Cara, eu acho que esse olhar, ele tenderá a ser cada vez mais um absoluto diferencial, justamente por ser tão negligenciado. E de novo, negligenciado tanto pelos profissionais nas áreas, quanto pelas estruturas que os colocaram lá, né? Ou seja, tanto de formação, quanto na forma pela qual as pessoas são promovidas e reconhecidas dentro das empresas.
a gente tem pressões muito grandes acontecendo nesse sentido, né? Eu acabei de dizer aqui duas grandes referências de sucesso capitalista Uhum. que estão impondo e exigindo dos seus negócios eh, essa lógica. Historicamente, o Brasil está de 20 a 40 anos atrasado em grandes movimentos, né, mercadológicos em relação à Europa, aos Estados Unidos. Ah, isso no passado, não sei se tão no passado assim. Talvez continue sendo, mesmo com a internet, com acesso e com tudo mais. Porque, né, tem um gráfico da Deloitte que é muito bom nesse sentido, que a mudança hoje em dia, acima de tudo, ela começa nas pessoas, né? Ela começa nas pessoas, depois ela vai para as empresas, depois ela vai para o governo, vai para o Estado. Antigamente, ela começava nas empresas, né? Em alguns lugares começava no Estado, que impunha algumas mudanças. Então, esse é só mais um exemplo de como esse negócio virou, né? Uhum. Aí, a gente vai ter eh, uma certa tensão, eu diria. Está muito relacionado a essa sensação que eu tive muitas vezes de puxado, puxado pelos profissionais, esse movimento vai encontrar uma resistência terrível dentro das empresas, como sempre encontrou. Só que ao mesmo tempo, as empresas elas passam a ser demandadas pelas suas matrizes e pelas referências competitivas, pelas referências de mercado das grandes lideranças, né? Então, entender o que precisa ser feito e para quem precisa ser feito vai se tornar cada vez mais importante. Mesmo que seja para atender as pessoas ou para atender um algoritmo, que é Uhum. cada vez mais Sim, uma uma realidade. realidade do negócio digital, né? Então, quem é capaz de entender esses contextos, ah, ao meu ver, há de buscar cada vez mais se apropriar disso e, de verdade, as empresas e a sociedade só têm a se beneficiar nessas mudanças. Porque hoje, quando a gente fala de negócios sustentáveis, a gente não se trata mais só de trocar um copo de plástico por uma caneca de vidro, né, de porcelana. O grande risco que a gente corre, ao meu ver, é fazer com que todo esse potencial acabe no mesmo lugar do Canvas, da transformação digital, do Agile, onde a gente, ao invés de explorar todo o potencial dessas demandas para fazer com que os negócios sejam mais poderosos a partir do valor que eles oferecem para a sociedade, a gente de alguma forma formate isso e isso se reduz a vender mais palestra e mais consultoria, sabe? Uhum. Claro que eu estou absolutamente comprometido com o resultado da minha consultoria, desde que ela cause a transformação necessária nesses negócios onde a gente atua e com quem a gente tem trabalhado, Uhum. né? Legal. Então, profissionais de todas as formações, de verdade. Porque, mais uma vez, se a lógica de valor ela é multidisciplinar e ela é transversal, tem uma dimensão de valor em cada área da empresa. Então, o RH precisa ser transformado com urgência. Uhum. As áreas de comunicação. Eu tive uma reunião com um grande diretor de uma das maiores agências de publicidade do Brasil, apresentando o que faz a Dike. Uma resposta que ele me deu, eu lamento, mas não me surpreende, foi, puxa, muito legal, né? Você olha o negócio das empresas. O nosso negócio é comunicação. Eu não entendo do negócio do cliente. Só preciso comunicar bem. Cara, isso me dói muito. Porque é Caraca, como você ir num é foda. médico que ele diga, não preciso olhar seus exames. Eu vou fazer aqui um negócio pra você. Toma. Não pode ser isso, porque ele pode estar te matando. E esse exemplo, pra mim, não é exagerado. Porque é o que acontece todo dia nas Sim, empresas. sim. Então é uma consultoria que chega lá com um remédio milagroso que garantiu a festa de fim de ano da empresa. Mas pode levar a uma série de demissões, pode levar a um enfraquecimento de um negócio que precisava desse trabalho sendo encarado como sério, sabe? Então, de verdade, eu acho que tem uma função social, uma lógica por trás do valor, que eu realmente espero que se estabeleça num lugar muito bom para as empresas e para a sociedade. É um pouco do que
do que eu espero. E de alguma forma eu estou tentando trabalhar um pouco para isso, né? Uhum. Então eu estou desenhando um curso agora de Value Proposition Design. Eu estou tentando montar grupos de discussão de Value Proposition Design, porque é muito curioso. Da mesma forma que eu já senti solidão falando sobre esses temas, eu tenho me deparado cada vez mais com gente que, discutindo essas mesmas coisas e ansiosos por falar disso, não encontram eco. Uhum. A gente não pode permitir que essas pessoas sejam sufocadas pelo mainstream, pelo que está estabelecido. E a mesma coisa dos jovens profissionais ou da base, como você disse, nível gerencial, essas pessoas elas precisam ser empoderadas a partir de uma melhor possibilidade de vigorar no mercado para que elas façam as transformações que elas possam, que elas querem fazer também. Como a gente disse, isso é geracional também, Sim. da nossa geração e das que estão vindo atrás. É, há esse ímpeto, há essa busca. E é uma busca muito legítima, e mais uma vez, faz os negócios terem mais resultados. Não é esse o nome do jogo? Então que a gente faça isso, mas que a gente faça da forma certa, sabe? Muito bom. Perfeito. Cara, você já citou aqui um livro do Nélio Arantes, é isso? Uhum. Empresas válidas. Empresas Válidas, isso mesmo. Falou do livro também do Canva, né, do Alexander É, Osterwald. É isso? isso, Alexander Osterwalder é o Osterwalder, isso. modelo, Value Proposition Design Canvas, algo assim. Perfeito. Eu queria que você, se pudesse, indicasse alguns outros conteúdos para quem quer se aprofundar no tema, né? E você falou que conhece alguns autores aí. Uhum. Então, pode ser um livro, conteúdo vídeo, podcast, pessoas para seguir, o que for. A Dike, a minha empresa, ela é essencialmente uma consultoria de estratégia e inteligência de negócio, inteligência de mercado, voltada a Value Proposition Design. É o core do que a gente faz. Estou dizendo isso para falar sobre estratégia. Para mim, tudo isso que a gente está discutindo é estratégia. Dando uma referência, tem um portal, uma empresa que chama Strategy Tools. Eles pretendem ser basicamente o que a Ideal é para o design, eles Uhum. estão pretendendo ser para a estratégia. Que é o quê? Oferecer templates, oferecer ferramentas, falar com profissionais e tudo mais. Legal, tem um bom caminho ali para uma série, é uma boa, vale ver. Ano passado eles fizeram uma pesquisa, um trabalho, um reporte interessante, falando com os principais estrategistas dos mais variados negócios. Falei, tá aí, é isso. Eu quero falar com esses caras. Entrei em contato com cada um dos profissionais que participou desse reporte. Fui acolhido por todos, cara, estrategista da Embev, gente muito legal. Teve uma empresa e um profissional que ele deliberadamente buscou me desqualificar no início da conversa. Ele falou: olha, para falar de estratégia aqui, a gente só fala com profissionais de Stanford, de gente que se formou em alguma faculdade de boa projeção nos Estados Unidos e tal, e tal, e tal, e tal. Falei, pô, legal, bom. E aí eu coloquei alguns dados pra gente discutir, algumas referências. Ele falou, cara, é mesmo, me passa isso, assim. Você consegue me indicar aí alguma coisa e tal? Eu só tô querendo dizer que nesse contato que foi bastante desconfortável, porque tentou me descredenciar Sim. por não ter feito parte de nenhuma dessas universidades, faltava a ele todo esse repertório do que pra mim é tão natural, por exemplo. Tá? E falta mesmo. Tá? E acho que um dos aspectos e que eu acho que é super importante que a gente precisa, pra mim nunca, eu diria, nunca foi apresentado o marketing dessa forma. Marketing como ciência. Marketing como ciência. E não só como artifício performático, como apresentações incríveis, como oradores cativantes. Não, o que está para além disso. Então você tem Marketing Science Institute, MSI, é um órgão, claro, internacional de referência que trata isso, trata o marketing como ciência, organiza artigos, organiza produção acadêmica sobre o que é branding, o que é value proposition design, o que está sendo testado em relação a isso. Tem um selo que chama Elsevier, que a pronúncia provavelmente não é essa, é um francês, mas que tem a revista Industrial Marketing Management. Tem uma riqueza ali de produção de coisas eu nunca tinha ouvido falar.
me apresentou a autores como Stephen Wargo, Robert Lush, que morreu há pouco tempo. Cara, que são nomes que merecem não vou ser, vou tão longe assim, que merecem uma reverência de joelhos, sabe? Só que estão absolutamente à margem da discussão do marketing. Eu não sei se vocês já ouviram falar desses nomes. Eu nunca tinha ouvido falar quando eu entrei em contato com eles. E esses caras têm uma produção intelectual muito robusta, olhando para o negócio e discutindo como hoje, no centro e que permite a lógica de value proposition design, tá uma mudança sistemática de uma lógica de mercado de produto para uma lógica dominante de serviço. Coisa que posta assim é familiar. A gente já falou, não faça produtos, faça serviços, trate tudo como serviço. Mas, de novo, a gente precisa desse fundamento que está por trás. A gente precisa saber o que esses autores colocaram. Uhum. E de verdade, são discussões, por exemplo, Lucian Phillips, que fala sobre custo de oportunidade. Vocês estão no centro do digital. Tem momento com maior custo para oportunidade do que atualmente? Você entrar no podcast na hora errada, você entrar depois numa proposta de valor que seja, você entrou tarde demais, seu negócio não tem mais espaço. Ele é de 1986. E você lê o artigo, dá para você extrair partes inteiras, colocar numa apresentação e vender caro para cliente. Porque tem todas as orientações ali que são necessárias. E aí você tem universidades de ponta se desdobrando sobre o trabalho do Kotler. Tem uma produção super interessante, mas que não se limita a ele. Então, Stephen Wargo, Robert Lush, Lucian Phillips, Bartley Madden. Eu tenho um livro do lado da minha cama. Principles of Value Creation. Os princípios da criação de valor. Bíblia. Um livro técnico, em inglês. Páginas pesadas. Você vira assim, porque ele é muito denso. Maravilhoso, porque ele aborda todas essas questões que a gente falou aqui. Ele fala de métrica, ele fala de mentalidade de liderança, ele fala sobre como formatar um produto, ele fala sobre ciclos financeiros absolutamente objetivos sobre como definir valor para um negócio e como ele muda de negócio para negócio, entende? Então, cara, a gente tem o Nélio Arantes, a gente tem o Zé Carlos Teixeira Moreira, também da Escola de Marketing Industrial, que escreveu Foco do Cliente. Enquanto o outro é denso, esse é uma conversa de bar, porque o Zé Carlos ele fala de forma muito acessível, mas ele traz esse importante alerta. Não importa quantos especialistas você tenha dentro da sua sala de diretoria, se eles não conseguirem se conectar com a pessoa que compra o que você vende. Sim. São esses que precisam direcionar o caminho do seu negócio, sabe? E por aí vai, sabe? Rafa, pra gente encerrar aqui, eu queria que você contasse pra galera que se interessou pelo seu trabalho, o que você faz, onde é que eles te encontram, né, suas redes sociais, enfim, sua empresa. Conta um pouquinho pro pessoal aí o que a Dike faz, como é que se contata com você. Legal. A Dike Strategy Design, então como eu disse, é uma consultoria de estratégia e inteligência de mercado voltada para Value Proposition Design. Que parece essa coisa grandiloquente, e mas um desenho de proposta de valor pode ser tão pontual quanto a necessidade de uma área se apresentar o seu valor de um novo projeto internamente, por exemplo. A área de RH pode estar passando por uma reestruturação que precisa notificar a empresa de uma determinada forma a garantir a aderência do resto do time. Onde quer que haja um contexto de oferta e demanda que precisa entender o melhor encaixe possível, é onde cabe uma proposta de Value Proposition Design. O entendimento de persona, o entendimento de jornada é basicamente a tradução de valor na forma como o negócio se dá. Rafael Meschiati, então no LinkedIn, né? Dike, daik.com.br é o site da consultoria. Temos as páginas no LinkedIn, tanto da consultoria quanto a minha própria pessoal. Instagram, LinkedIn, Rafael no Instagram ou na PSN, rafa.meschiati. Se quiser chegar lá também e jogar alguma coisa, porque no metaverso nunca foi tão presente. Mas
dúvidas, pode me contatar. Meu e-mail é rafael.meschiati@daik.com.br e vai ser um prazer entrar em contato com Muito bom. Muito bom, quem se cara. interessa pelo assunto. Show de bola. Vou aproveitar aqui para fazer também um convite para você aí que está ouvindo ou para você que está assistindo a gente aí no YouTube, para dar um pulinho lá no site da Mirago, mirago.com.br. Temos dezenas de cursos para você que está se desenvolvendo, para você que quer avançar na carreira, enfim, está a fim de entender mais de marketing, de negócios digitais. Vai lá conferir, que é uma plataforma que a gente está melhorando mês a mês, né? Cada vez mais conteúdo, cada vez mais gente nova trazendo conteúdo novo para vocês, certo? Rafa, eu queria te agradecer imensamente por aceitar o convite, pelo papo. Bom te rever, né? Depois de tanto tempo aí. Prazer E enorme. foi uma aula, né? Foi uma aula, cara. Assim, eu aprendo muito com esse cara aqui. Qualquer que reunião isso. que eu puder participar, você pode me chamar qualquer reunião que você quiser, eu vou, cara. Eu vou só pra ficar ouvindo. É isso. Cara, foi muito bom o papo. É pena mesmo que o tempo era curto, Claro. mas outras oportunidades com certeza não faltarão. Pô, vai ser um prazer. E é isso, espero que vocês aí tenham curtido todo esse bate-papo, né? Sigam lá o Rafa nas redes sociais, ele posta bastante conteúdo lá, enfim, tá sempre cutucando, fazendo provocações bem pertinentes, né? No LinkedIn também eu acompanho, tem bastante coisa bacana. Legal. Cada vez mais, né? Tem uma série de artigos lá, quem se interessou pelos temas também tem algumas reflexões lá em artigos na minha conta pessoal que acho que valem dar uma olhada para quem quiser se sentir provocado nesse sentido, sabe? Show de bola. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio e a gente se vê muito em breve. Falou! Valeu! Grande abraço. Tchau, tchau.